Sabe uma coisa curiosa? O que hambúrgueres e a CPU de um computador têm em comum? Parece uma pergunta meio maluca, né? Mas a verdade é que a conexão secreta entre uma lanchonete de fast food e um processador de altíssima velocidade é tudo. E a resposta para esse mistério tem um nome bem interessante: pipelining. Para a gente começar a entender isso, vamos imaginar um desafio. É preciso preparar 30 hambúrgueres com tudo que tem direito e o mais rápido possível. E aí, como se faz isso? A estratégia que a gente escolhe aqui é exatamente a chave para entender como os computadores modernos conseguem ser tão rápidos. Bom, o jeito mais óbvio, mas que também é o mais lento, seria ter uma pessoa só fazendo tudo. Ela pega um pedido, assa o pão, frita a carne, monta o sanduíche e só depois de entregar esse primeiro hambúrguer é que ela começa o segundo. É um processo totalmente sequencial. A gente já consegue imaginar a lentidão disso, né? É terrivelmente ineficiente. Agora, vamos pensar num jeito bem melhor: uma linha de montagem. Cada pessoa vira um especialista numa única tarefa. Então, enquanto o padeiro está assando o pão do segundo hambúrguer, o chapeiro já está fritando a carne do primeiro. Várias etapas de vários hambúrgueres diferentes acontecem ao mesmo tempo. O resultado? A produção total dispara, mesmo que o tempo para fazer um único hambúrguer continue o mesmo. E é exatamente essa a grande sacada por trás do desempenho dos computadores de hoje. Eles pegaram essa ideia da linha de montagem e a aplicaram no processamento de informações. Vamos pensar assim, ó. A CPU, que é a unidade central de processamento, é como se fosse a nossa equipe de cozinheiros. E as instruções, aqueles comandos que o computador precisa executar, são os nossos hambúrgueres. Processar milhões e milhões de pedidos, um de cada vez, do começo ao fim, seria simplesmente lento demais. E é aqui que entra o nosso termo do dia, pipelining. O que é isso? É uma técnica que divide o trabalho de processar uma instrução em várias etapas menores. Desse jeito, a CPU consegue trabalhar em estágios diferentes de várias instruções ao mesmo tempo, exatamente como na nossa linha de produção de hambúrgueres. E esse aqui é o ponto central, a ideia mais importante. O pipelining não faz com que uma única instrução seja executada mais rápido. O verdadeiro ganho de performance vem do que a gente chama de throughput, ou seja, a quantidade total de instruções que são concluídas no certo período. O negócio é fazer mais coisas ao mesmo tempo. Ok, então vamos mergulhar um pouco mais fundo e ver como essa linha de montagem funciona lá dentro da CPU. Quais seriam as estações de trabalho por onde passa uma instrução de computador? Em vez de assar pão e fritar carne, uma instrução de computador passa por estágios como estes aqui. Primeiro, a CPU busca a instrução lá na memória. Depois, ela decodifica para entender o que precisa ser feito. Aí ela busca os dados necessários para a operação, executa o comando e, por fim, armazena o resultado. Cada um desses passos é um estágio no nosso pipeline. E aqui a gente consegue ver a mágica acontecendo na prática. Dá uma olhada nessa tabela. A cada ciclo de tempo, ou ciclo de clock, uma nova instrução entra no primeiro estágio. Veja só, no ciclo de tempo número 5, por exemplo, a gente tem 5 instruções diferentes, cada uma em um estágio diferente sendo processadas, ao mesmo tempo. Isso aqui ilustra perfeitamente o paralelismo em ação. Mas claro, nem tudo são flores. Assim como numa linha de montagem de verdade, às vezes as coisas podem dar uma engasgada. O fluxo contínuo do pipeline pode ser interrompido por alguns problemas que a gente chama de hazards, ou conflitos. Existem basicamente 2 tipos de conflito. O primeiro é o conflito de recursos. É só voltar para a nossa lanchonete. Imagina 2 cozinheiros tentando usar a mesma frigideira ao mesmo tempo. Não dá, né? Um deles vai ter que esperar. A solução é essa: um deles para. O segundo é a dependência de dados. Pensa assim, não dá para montar o hambúrguer se a carne ainda não ficou pronta. Uma instrução precisa de um resultado que ainda não foi calculado por outra. Nesses casos, o hardware é esperto. Ele simplesmente pausa a instrução que depende da informação até que o dado esteja pronto para ser usado. E é importante saber que pipelining não é uma coisa só, um modelo único. Na verdade, é um conceito super versátil que pode ser aplicado de várias maneiras, dependendo do que se quer fazer. Por exemplo, existem pipelines especializados só em matemática, os pipelines aritméticos, e os de instrução, que são para tarefas mais gerais. Eles podem ser lineares, ou seja, seguindo sempre a mesma sequência, ou não lineares, com rotas que podem mudar. E ainda podem ser unifuncionais, dedicados a uma única tarefa, ou multifuncionais. Essa flexibilidade toda é o que faz do pipelining uma ferramenta tão poderosa na arquitetura de computadores. E tudo isso leva a gente a uma última pergunta.
que é chave para muita coisa. Se o pipelining, essa nossa linha de montagem de instruções, aumenta tanto a eficiência, por que parar em uma só? O que acontece quando um processador resolve construir várias dessas linhas de montagem para trabalhar em paralelo? Pois é, essa foi a ideia que deu origem à próxima grande revolução nos processadores.